Aí, área. Pronto. Muito bem. Vamos começar aqui, então, a nossa reflexão dominical. Então, na lição 16, né? E desde já duas lições, e a gente tem uma abordagem como igreja. E, uma abordagem é o quê? A fé e a sabedoria. Que são os temas, né? É o tema, né? Fé e sabedoria é um tema do livro desse semestre. Na verdade, esse é o livro do semestre 1 desse ano. O semestre 1? Não, o semestre 2. Agora eu já nem sei. Acho que não, acho que é o semestre 2 mesmo. Acho que a gente está em dia assim. Enfim, é o tema desse livro que a gente está usando. Ser igreja com fé. O tema é fé e sabedoria. E essas abordagens que a gente está tendo nas as últimas aulas, né? É uma abordagem de como igreja já, né? E o tema é uma igreja que cultua, falar sobre o culto. E foi escolhido pelo livro o Salmo 100. O Salmo 100, né, e aí, para entrar no contexto do Salmo 100, é legal como estudo bíblico, né, que a gente também faz parte, que eu acho que é muito essencial na escola dominical. Eu acho que a gente não pode tirar o foco, tá? Eu acho, pelo menos na minha concepção, que escola dominical é estudo bíblico, né? Onde a gente tem um tempo para estudar a Bíblia. Né? Não é diferente, né? De uma célula, é diferente do culto, que a gente vai falar um pouquinho, é diferente do nosso momento no secreto, né? É diferente. Aqui, a escola dominical é algo diferente, é algo que a gente para em conjunto, nós todos, eu inclusive, tá? Porque imagina, né? Quem sou eu, né? Para ser um professor de Bíblia, né? Mas eu estou com vocês para estudar a Bíblia. Então, esse contexto aí, obrigado, pastor, olha só. Então, quando eu tenho a chancela, um carimbinho do pastor Felipe, eu já fico mais feliz. Então, sempre se quiser pôr um ok, é legal que eu me sinto mais seguro. E eu não sei se o corretíssimo foi para aquela parte que eu falei, imagina eu ser um professor de Bíblia, né? Quá, 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 corretíssimo. Não, eu sei que não foi, estou brincando. E tamo junto, né? Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu estou brincando. Então, esse é o momento que a gente tem. Eu acho, eu creio que para a gente parar no começo da semana, já no comecinho da semana, a primeira coisa a fazer na semana, né, ter um tempo de estudo bíblico em conjunto. Né? Isso não impede, claro, da gente estudar sozinho também depois, mas em conjunto é isso, né? Esse espaço que a gente tem aqui. E está aí o contexto. Acho que todos vocês já entenderam o que está escrito aí, não é? Vocês têm, como eu, nós temos assim um hebraico fluente, né? E está escrito aí o que está escrito aqui, né? Se a gente reparar bem, prestar atenção, a gente sabe. Ah, então está escrito Sefer Tehillim, o que quer dizer, todos nós sabemos, livro dos hinos. Esse é o significado, né, do nome do que a gente chama de Salmos, né? O título hebraico é Sefer Tehillim, né? Que é Livro dos Hinos. Livro dos Hinos. Oi, Aninha. Não, é o Alex. Achei que era Aninha, não. Agora vi. É um A. Eu vi um A. Oi, Alexinho. Tudo bem, Alex? Ou seja, Livro dos Hinos. Beleza? No caso, louvores, né? Isso é o Salmos. Esse é o livro de Salmos. Esse processo da formação do livro dos Salmos demorou quase 800 anos. Então, não foi assim que o pessoal começou a escrever, porque tem muitos salmos são de Davi, né? Então, Davi parou um tempo lá que ele estava rei e resolveu falar, bom, esse aqui vai ser o Salmo 1, o Salmo 2. Não foi assim. Foi durante quase 800 anos que foi feita uma coletânea, foram buscando
os hinos de louvor que eles tinham, que eles conheciam, que eles cantavam e foram sendo organizados ali no livro. Todos os salmos, eles eram cantados, então não se tinha um registro, eles não tinham um livrinho como a gente tem aquele inário, né? Seria o inário nosso, né? Eles não tinham um livrinho, não tinha nem papel, né? Então era tudo era cantado, era decorado. Então essa coletânea, né, de agrupar os 150 salmos, né, todos os 150, foi durante um bom tempo. Né? E essa coleção terminou, que a gente tem aqui, né, o resultado dessa coletânea, foi o livro de Salmos, né, que a gente chama o livro de Salmos, estão divididos em está dividido em 5 partes. O Salmo 1 ao 41, depois o 42 ao 72, do 73 ao 89, 90 ao 106 e finalmente de 107 a 150. Então essa divisão, ela é uma divisão didática. Se você olhar, né, esses grupos, esse é um bom ponto de início para a gente estudar o livro de Salmos, tá? É a gente tentar olhar nesses 5 grupos quais são as semelhanças e as diferenças, o que agrupa esses salmos, né? O que os agrupa e o que eles têm de diferente, o que esses grupos têm de diferente uns dos outros. Isso é um bom ponto de estudo. E aí, quando eu falo estudo, né, não é uma coisa assim, é que assim, a escola, infelizmente, né, a escola ela distorce atual, como a gente conhece, escola, né, é um negócio distorcido do que deveria ser. Quando a gente fala estudar, né, a gente já pensa em prova, isso é horrível. E quando eu falo, então, o estudo é para a gente compreender, né, algo para a gente compreender. E eu acho que é um desejo de todos nós aqui, que estamos aqui, de compreender melhor o que está na Bíblia, né? Compreender o que está lá. Essa é a ideia de estudo. Tá? Então, tá aí. O Salmo 100, particularmente, que a gente vai ler agora, é um salmo celebrativo. Né? Ele apresenta a celebração. É um chamado, um convite a uma festa em louvor e adoração a Deus. Vamos ver, vamos ler aqui. E aí, tá aqui. O pastor, você podia ler para a gente? Enquanto isso, Claro, economizo minha. Por favor, posso sim. vamos Vamos lá. lá. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Amém. E, então tá aí, o Salmo 100, né? Ele traz esses 5 versículos. E vamos dar uma olhada detalhada nele, né? Mas a ideia é a seguinte, essa é a ideia central, tá? O culto comunitário é uma expressão da nossa fé. E a liturgia do culto alimenta a nossa fé e nos dá sabedoria. Essa é a ideia central de hoje. Então, quando a gente está cultuando, né, em comunidade, nós estamos expressando a nossa fé. E a liturgia do culto faz parte, ela alimenta essa fé e nos dá sabedoria. Vamos falar um pouquinho sobre os versículos do Salmo 100. Então, o primeiro versículo, são 5, né? O primeiro versículo, ele aponta que a gente deve celebrar com alegria, com júbilo.
Isso marca a atitude que o ser humano deve ter no encontro festivo entre Deus e a fé, né? E a comunidade de fé. Então, esse primeiro versículo nos diz isso. A alegria que a gente tem e encontrar, né, no encontro entre Deus e a comunidade. Veja, né, isso é importante. Então eu vou encontrar Deus lá. Não é que eu vou encontrar Deus, Deus habita na gente. Né? O Espírito de Deus habita em nós. Ele está em todos os lugares. É, é como, né, eu fiz um encontro com Deus aquele evento. Eu fui no encontro com Deus, foi marcante para minha vida. Vou ter que dizer que foi muito marcante para minha vida. Mas não foi só lá que eu encontrei com ele, né? Agora, no culto, o culto é o encontro de Deus com a comunidade de fé. E isso é motivo de alegria, de júbilo. Esse é o primeiro versículo que diz, né, que mostra isso. O segundo versículo, ele direciona a gente para a necessidade de servir ao Senhor com intensidade, com toda a mente e coração. Então, aí, né, quando os nossos dons devem ser usados para a sua glória, para a glória de Deus. Servir ao Senhor com intensidade, com a mente, com o coração. Quando a gente está cultuando, está no culto, né, o nosso foco tem que ser ali, no que a gente está fazendo. E aqui não tenho problema nenhum, acho que todos vocês não há nem o que falar sobre participar do culto. Todos que estão aqui, e eu vejo aqui, participam, né? Participam de alguma maneira do culto. Mas o pastor, eventualmente, ele já deu muitas vezes esse toque. Tem muita gente que não participa do culto, ele vai lá para assistir, né? Ele fica lá assistindo como se fosse um show. Agora, então, a gente vai falar sobre o online ainda, né? Eu quero ouvir depois. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês o que vocês pensam, o que vocês têm sentido, né, dessa fase de culto online. Mas vamos pensar ainda no culto presencial, né? Aquele formato que a gente conhecia, que a gente estava acostumado. Tem muita gente que fica lá para assistir, né? Falar, não gostei do culto de hoje, né? Não estava legal. Né? Fulano lá desafinou, não sei o quê. Aí você viu como é que outra pessoa lá fala, você viu como estava vestida, né? A ideia do culto não é isso, né? É participar, é servir ao Senhor com intensidade. Mas se for 200 pessoas, todo mundo vai fazer alguma coisa? Sim. Por que não, né? Cada um vai fazer alguma coisa, sim. Nem que seja, como se diz, se envolver em oração, estar disposto a dar um testemunho, né? Enfim, né? Essa, eu acho que não tem como, né? Servir ao Senhor sentando no banco e assistindo uma coisa, né? De novo, aqui eu não preciso ficar falando, todos vocês que estão aqui sabem do que eu estou dizendo, né? Que participam. Então, isso é que é importante no culto. Servir com intensidade, com toda a mente, com todo o coração, estar focado naquilo, né? Não na nossa igreja, mas na nossa igreja eu nunca vi isso, mas em outras igrejas eu já vi gente que faz alguma coisa, tem um momento de louvor e sai, vai embora, fica lá fora esperando, né, a coisa acabar, né, o culto acabar, deixa o pastor falando ali que esse negócio aí de ficar nada, um momento de oração, essas coisas, não estou aqui e tal, e fica lá fora, né, cuidando dos carros, né? Fica lá cuidando do carro, cuidando da vida, olhando o celular, às vezes dentro da igreja mesmo, né? Viaja assim, total, né? Já tá lá né, jogando, sei lá, Minecraft, assim, no meio, dentro da igreja, cara, né? Você está ali para servir a Deus, você está ali para servir com toda a mente, com todo o coração.
Esse foi um dos motivos pelo qual eu saí da igreja. Eu saí total, né, do caminho de Deus quando eu estava mais jovem, né, era mais jovem. Esse foi um dos motivos, porque eu chegava, a minha família era católica, né? E eu ia lá com eles, mas eu via que era uma coisa sem sentido, não tinha sentido nenhum, né? As pessoas ficavam lá por obrigação, né, para se sentir menos culpadas com as coisas ruins que faziam durante os dias, né? E eu falava, cara, para que eu tô aqui, né? Se eu não tô, se não tem sentido. Eu não vou ficar em um lugar para ficar jogando videogame, eu fico na minha casa, né? Jogando celular, eu fico em casa, né? Para ficar conversando, fico na escola, ou seja lá, onde for numa lanchonete, né? Falei, isso aí não é para mim, não. Para que eu tô aqui? E aí foi um dos motivos que eu saí, não tem sentido para mim. Quando, enfim, né, Deus me chamou, falou, ô Zé Ruela, volta aqui. E aí eu voltei, mas de uma outra maneira, né? Eu voltei querendo servir a Deus, querendo entender os motivos. E aí, por isso que quando eu pisei lá na Igreja Metodista em 2009, pela primeira vez, eu pisei ali, e eu entendi que Deus me queria ali. E aí tudo que era lista, eu punha meu nome. Né? Ministério de Louvor tinha lá meu nome, coral, bonequeiras, boneco, fantoche, escola dominical, oração, evangelho, tudo que tinha lista eu punha meu nome. Eu participei de tudo ali. Bazar eu fui participar depois, mas até no bazar eu participei um pouquinho de alguma maneira. Aí sim, né? Eu estou ali, eu estou querendo servir, eu estou querendo participar do. E aí, né, o livro nos traz uma fala muito interessante. Ele fala assim: quando o objetivo do trabalho, esse trabalho mesmo, né, que a gente tem, seja o que for, tá? Às vezes você está lá para ficar apertando Enter no computador para ficar mudando a tela, beleza? Seja o que for que você está fazendo. Quando o objetivo está no Senhor, ele não é desgastante e exaustivo. É uma experiência feliz de libertação. E aí também eu quero dar meu testemunho quando eu participei das 4 vezes que eu fui na Semana para Jesus. Uma semana, né? Alguns de vocês sabem do que eu estou falando, né? Muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Uma semana dormindo no chão de uma classe, na sala de aula, uma coisa que alguns alunos meus fazem diariamente, dormir na sala de aula, mas né, é uma outra situação. Eu dormindo ali no colchonete, né, no caso das meninas, sem chapinha, sem secador, com aqueles problemas e tudo, banheiro entupindo, acabando a água, uma semana. A comida é boa pra caramba. Tem que comer. E trabalhando, né? Direto, sem parar. Mas é um trabalho que a gente faz, a gente acaba fisicamente cansado, é sujo, né? Mas é uma experiência que te traz libertação. Não é uma coisa assim não é aquilo de, né, como eu falei, tem uma palavra disso. Agora me fugiu. Não é algo assim do tipo, eu cumpri minha parte. Não é uma obrigação. Não é cumprir minha obrigação. Não é isso, não. Não é essa sensação. É uma sensação de libertação mesmo, de felicidade, de alegria. É o que traz esse salmo, o Salmo 100, né? Muito bem. O versículo 3, o versículo 3 é algo que
que vem de Deus. Essa é a parte agora, é a parte do Senhor no culto, né? A Tá me parte do... ouvindo? Sim, agora sim, manda, fala. Cara, uma dúvida só. Sim, Nessa explicação que você deu sobre o 2, você falou a sim, respeito do trabalho. Quando o objetivo do trabalho está no Senhor, não é desgastante, exaustivo, mas é uma experiência feliz de libertação. Mas você centralizou a explicação, nesse caso, para um trabalho relacionado à igreja. Você falou da lista que você colocou lá do louvor, não deixa de ser um trabalho. Não trabalho formalmente falando, né? Então, é um trabalho que você vai fazer de louvor. Trabalho sim, lá com os fantoches, enfim, Semana para Jesus. São trabalhos relacionados à igreja. Mas e quando a gente está sim, falando de trabalho, labor mesmo, né? Então, quando você sim. está falando de trabalho formalmente, no teu caso, por exemplo, quando você fala de ser professor, o mestrado, o doutorado, essas coisas, você consegue enxergar um trabalho que está sendo feito com esse mesmo propósito? Você sente que seu trabalho está no Senhor e desta forma você não sente ele desgastante, você não sente ele exaustivo, mas é uma experiência feliz de libertação? Excelente pergunta, Rodrigo, obrigado. E aí tem dois pontos aqui. Quando você começou a falar, eu me liguei, eu viajei um pouquinho, que eu estava falando do culto, né? E aí eu falei do trabalho como igreja, né? Mas a minha ideia, eu viajei na explicação, mas a minha ideia era participar desse trabalho da igreja também, e aí inserir no culto, tá? Tentei pegar esse gancho, essa é a primeira coisa. Então, participar dos bonequeiros e tal, quando você se envolve com a igreja, aí no momento de culto, que é o que a gente está tratando, você acaba também fazendo esse trabalho no culto, né? Participando do culto também assim. Essa aqui é o link que ficou faltando. Obrigado por ter essa pergunta, me ajudou nisso. A segunda parte, que é realmente a sua pergunta. Sim, quando a gente consegue, e isso não é uma coisa assim, da noite para o dia, né? Eu penso. Mas quando a gente consegue alinhar, né, estar conectado com Deus também no nosso trabalho fora, ele se torna, o trabalho se torna uma experiência feliz, sim. Agora, não é uma coisa fácil, né? A gente não consegue, muitas vezes, entender que o nosso trabalho no dia a dia ele está sendo feito para o Senhor. Ele não está no Senhor. Isso não é fácil isso. Quando o nosso trabalho, como é o caso do pastor Felipe, é lógico, né? Aí, né, é um trabalho que está alinhado no Senhor, isso aí não tem essa. No entanto, por exemplo, no meu caso, que você citou, quando eu dou aula, é cansativo muitas vezes, cansativo, exaustivo, né? Agora, eu consigo, em alguns momentos ali, entender que Deus me colocou lá e entender o que Deus quer para alguns alunos e alunas ali. Então, eu consigo chegar, e aí isso me dá uma motivação extra, uma coisa assim que brilha, né? Um negócio que, quando eu sinto isso, e aquele toque do Espírito fala, olha, tá vendo esse menino aí, você precisa conversar com ele depois da aula, né? Isso aí tá vivendo esse tal problema, né? E quando isso acontece, aí dá um gás, porque quando a gente vê isso, né? Teve uma vez uma aluna minha chegou do fim da aula, depois da aula, eu tinha falado no meio da aula alguma coisa em termos, né, o objetivo de edificar a vida deles, né? Um pouquinho. Eu não posso falar de Deus na escola que eu dou aula. Não é que proíbem, mas ela não cabe ali, né? Mas eu falei. E aí ela veio do fim. Ela falou: sabe o que é, professor? Eu não gosto quando o meu professor, meu pai dirige bêbado, isso eu não gosto. E sabe, essas coisas, por que ela veio falar comigo, né? E para ouvir uma confirmação de que aquilo está errado, mas que a gente precisa
ter amor pelo pai, entender e falar com todo o amor para ele, tarará, tarará, né? E aí, isso faz parte do meu trabalho ali, né? Faz parte do trabalho, vou colocar o trabalho fora da igreja, né? Mas eu estava fazendo para Deus. E aí, cara, isso dá algo ali pra gente, né? Como eu falei, isso não é fácil, depende do que a gente faz. Eu sou muito feliz, né? Eu sou muito abençoado porque o meu trabalho como professor está muito ligado ao que Deus o que Deus quer que eu faça em todas as situações, em todas as partes da minha vida, né? O ministério que eu tenho é esse de ensinar, né? Eu estou até fazendo um mestrado para encaixar na palavra do Paulo, a mestre. E aí pronto, né? Aí tá, beleza. Então eu sou muito feliz, sou muito abençoado por Deus por causa disso. Então é difícil você fazer isso num outro tipo de trabalho, mas a gente tem que tentar buscar isso, né? Tem que tentar buscar. Ok? Oi, manda. Pegando o gancho do que você está falando, eu creio que tudo aquilo que a gente fizer, independente do trabalho, vai ter um resultado diferente de testemunho, dependendo de onde a gente está no Senhor, né? Pegando o exemplo de Adão, né? O primeiro homem. Se você ler em Gênesis 1, você vê que no finalzinho, Deus ele mostra, ele fala para Adão que todas as ervas, né, e todos os animais no jardim serviriam pro alimento dele, né? E a gente sabe que o alimento ele simplesmente não vem para nossa boca, né? Não aparece ali no árvore e a gente morde ou já vem mordido ou já vem mastigado para a gente. A gente precisa exercer algum trabalho, seja o trabalho de tirar da terra ou o trabalho de matar o bicho. Ou, no caso, hoje em dia a gente não faz isso porque a gente compra pronto, mas é um trabalho. Quando Adão e Eva eles são expulsos do jardim, um dos castigos que Deus dá para Adão é que o trabalho dele, né, para conseguir o alimento da terra seria um castigo, seria pesaroso, né? Seria um negócio que não seria bom, mas ainda assim ele ia ter que fazer, porque senão ele ia morrer de fome. E eu pego aqui a diferença das coisas, né? O trabalho, quando nós estamos em Deus, ele é prazeroso, ele traz alegria, ele é tranquilo. Mas quando a gente não está em Deus, ele é castigo. O pastor Eduardo, ele costuma falar um negócio que trabalho é castigo, trabalho é maldição. E de fato quando a gente não está em Deus. Porque ele não vai gerar alegria para nós, né? Ele não vai gerar, e não só alegria para nós, ele não vai gerar nada de bom, né? Ele só vai gerar um resultado de desespero, para que a gente possa só sobreviver. Mas quando a gente está em Deus, a gente pode viver e se deleitar naquilo que Deus ele tem para nós. Quando Adão e Eva eles estão no jardim, eles cultivam, e nesse cultivo eles cultuam a Deus. Porque tudo que Deus pede para eles no jardim é que eles vivam. Você não vê outra coisa. Você não vê Deus falando para eles assim, ó, sacrifiquem alguma coisa para mim. Ou façam uma festa para mim. Ou que não sei o que. Não, ele dá mandamentos para ele ali. Ó, não come dessa árvore aqui. E vivam. Sejam felizes, cresçam, vivam comigo. Tanto que eles, no findado do dia, eles caminhavam com Deus, eles tinham intimidade, um relacionamento com Deus, né? Nesse cultivo de vida, eles cultuavam a Deus. E a mesma coisa, eu vejo que a gente tem que viver hoje. A gente não está no jardim, né? Mas a gente caminha com o dono do jardim. A gente caminha com Jesus. E Jesus, em tudo que ele faz, ele ensina pra gente
qual deve ser o nosso trabalho, qual deve ser o nosso cultivo, qual deve ser a nossa ação. Você vê quais os rituais que Jesus ele celebra, mais poderosos assim. O ritual principal que Jesus celebra é partilhar pão, é sentar na mesa para comer e rir, compartilhar a vida. Você não vê Jesus e Jesus era mestre. Você não vê Jesus circuncidando uma criança. Você não vê Jesus fazendo isso ou aquilo. Você vê Jesus... Nem batizar, né? Nem batizar. Nem batizar. Você vê Jesus compartilhando pão. Você vê Jesus simplesmente alimentando pessoas. Você vê Jesus compartilhando a vida, vivendo. Então, assim, eu paro para pensar, qual a melhor forma de eu cultuar a Deus? É eu cantar? É eu dançar? É eu tocar? A melhor forma de eu cultuar a Deus é eu viver a minha vida da forma mais plena possível e eu compartilhar isso com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Ah, mas então cantar não estou cultuando a Deus? Você está também. Mas o foco não é isso. Isso é um resultado. Isso é um resultado. E eu acho isso tão incrível nos Salmos, porque o livro dos louvores, nem todo salmo é um salmo de alegria. É verdade. Nem todo salmo é um salmo de... Nossa, tem tanto salmo que o cara, meu Deus do céu, parece que ele está fazendo uma carta de suicídio, que ele quer morrer. Pode crer. Entendeu? Porque isso é tão incrível, porque ele mostra que o quanto que a gente demoniza os sentimentos. A tristeza é um sentimento que faz parte da gente. A frustração, não é só a alegria, né? E o salmo, e eu vejo principalmente isso, que os salmos, o louvor, ele é uma expressão da nossa alma, do nosso espírito a Deus, uma sinceridade extrema ao Senhor, né? Você vê, qual é o nome dos caras, rapaz? Tem uns salmos. Esqueci o nome do... Você lembra o nome daquele cara que meio que liderou a, aquela rebelião dos israelitas quando eles estavam ainda no deserto, que Deus abre o chão e engole eles? Você que está lá em Números. Eu não lembro. Não lembro. Mas morre uma renca de cabeça. Aí, os filhos desse cara, eles se arrependem. E eles chegam, e tem vários salmos dele. E eles não podiam mais entrar no tabernáculo, porque eles eram levitas. E eles chegam e eles falam assim: Senhor, que eu possa, pelo menos, Senhor, ficar nos seus átrios, que são a entrada ali, é o pátio, né, do tabernáculo. Pelo menos, Senhor, pelo menos, eu quero pelo menos ficar aqui, que é o primeiro nível, que pelo menos eu quero ficar perto de Ti. Ou eu preciso só estar próximo de Ti. A expressão da sinceridade desses caras, que é Salmos, né, de Senhor, tudo que eu preciso, essa é a necessidade da minha alma, é estar próximo ao Senhor, estar próximo da sua essência, da sua presença, né? Então, Salmos, o louvor a Deus é expressão do nosso ser, seja na música, seja na dança ou no trabalho. Cara, eu já vi tanta gente com trabalhos que você nem tem nem contato direito com as pessoas, mas que a simples atitude de ser honesto, a simples atitude de ser pessoas de bem, sem o teor pejorativo que essa expressão acabou tendo, simplesmente mostravam, através do seu testemunho, o amor de Deus. Mostravam através da sua postura. Pastor, o meu ponto estava bem
estava bem relacionado a isso que você acabou de comentar, sabe? Uhum. Eu não acho que necessariamente... Eu acho que a grande dificuldade está aí, com relação à forma de ver a vida, ao trabalho objetivado a Deus, sabe? Não, existe uma confusão. Eu mesmo tenho esse tipo de confusão vez ou outra. Recentemente tive. Que, não é muito uma questão de você entender. A exemplo do João, ele não precisa entender que através da matemática e de ensinando matemática para as pessoas, ele vai conseguir fazer com que, de alguma forma, aquilo esteja relacionado a mostrar, levar mensagens de Deus para as outras pessoas e por aí vai, a compartilhar o pão, etc. Mas enquanto ele, para obter o seu alimento, para pagar o teu aluguel, esse tipo de coisa, está utilizando a matemática como ferramenta, que é uma ferramenta que muito provavelmente foi colocada por Deus na vida dele, porque é o tipo de coisa que traz alegria para ele enquanto ele faz, tem interesse, etc. Ali, através de honestidade, de compaixão, de compartilhamento, de mensagens de Deus, ele vai conseguir levar Deus para as pessoas ali ao redor dele e propagar, estimular e viver uma vida a exemplo de Jesus Cristo, a espelhamento de Jesus Cristo. Não necessariamente através da matemática, mas a matemática simplesmente faz, talvez, parte do ganha-pão mesmo, sabe? Não necessariamente você precise vincular o que você faz no seu trabalho, o centro do seu trabalho ali, que pode ser ficar dando enter, pode ser, enfim, qualquer coisa, há um cumprimento do objetivo de Deus, entendeu? É só, é mais relacionado a isso mesmo, o ponto que eu coloquei. Não, eu entendi, Rodrigo. Acho que vai até além disso, porque tudo em nós, né, tem que apontar para Deus. Não só em mim, que sou pastor, que eu entreguei minha vida a isso, mas a todos nós que encontramos Jesus. Aqueles que encontramos Jesus, não, que fomos encontrados por Jesus, porque é Jesus que nos encontra. A gente não vai encontrar Jesus no meio da lama, é Jesus que encontra a gente lá. Tudo que a gente faz, nós que somos nova criatura, e aí vem essa questão de ser a nova criatura. Porque a gente não está sendo uma versão remasterizada de nós. Não, a gente foi refeito. Nós somos algo novo. Então, tudo que eu faço, seja do meu corte de cabelo até a minha unha, eu tenho que apontar de alguma forma para a transformação que Deus fez na minha vida. Seja no meu trabalho, sendo um professor de matemática, ou eu sendo o cara que aperta o botão que liga a máquina que vai fazer uma tampinha de parte de dente. Tudo que eu faço tem que apontar para o amor de Deus. Tudo que eu faço tem que apontar para aquilo que Deus tem feito na minha vida. Saca? Vocês viram aquele filme? Ele não é muito velho, não. Até o Último, Um Homem. Eu acho que ainda tem até na Netflix. Vocês viram? Sim. É recente. É muito recente. É com um menino que fez até o Homem-Aranha. Esse Cara, cara aquele filme, ele é espetacular. Aquele filme é espetacular. Ele mostra um soldado na guerra. No caso ali, um menino, acho que ele era adventista. E ele se recusa a usar armas, porque isso era contra a religião dele, matar pessoas, né? E ele não usa armas. E o testemunho daquele homem, além de salvar pessoas, ele marca todo o pelotão dele, o exército e tudo mais. Aquilo é um exemplo extremo, né? Mas ao mesmo tempo é um exemplo real de quem nós somos. Quais os valores que nós vivemos? Porque uma coisa são os valores que a gente professa, outra coisa são os valores que a gente vive. Quando a gente vive os valores que a gente professa, glória a Deus.
Mas quando a gente só professa, mas vive outra coisa, a gente está beirando a hipocrisia, a mentira. Entende? Consegue pegar isso? Então, tudo que a gente faz tem que estar pautado no propósito de eu mostrar Jesus para as pessoas. E eu não estou falando de eu tentar convencer as pessoas, porque tentar convencer as pessoas é querer colonizar elas. Isso é errado. Isso é errado. Né? Tentar convencer as pessoas, não, entende isso aqui que eu estou te falando. Não, não é assim que a banda toca. Um excelente exemplo foi o exemplo do João, falando da menina que o pai... Nós temos que ser a referência. Quando a gente está andando de carro e a gente está sem um GPS, a gente olha a placa, não é? E a placa ela não pega e te obriga a virar para um lugar, não. Ela te dá a direção. Ela mostra para onde você tem que ir. A mesma coisa é a nossa vida. Se nós vivemos uma vida em culto a Deus, se nós vivemos uma vida onde a gente caminha, é como se a gente estivesse caminhando no jardim com Deus ainda, vivendo dele e nele, as pessoas vão ver em nós referência. E aí a gente vai pregar o evangelho, ainda que sem palavras. A gente vai pregar o evangelho, ainda que não seja necessário falar nada, mas com a nossa vida a gente vai falar muito mais alto. João, não sei se eu viajei aqui, mas tá aí contigo. É isso aí. Não, obrigado. É isso aí. Rodrigo, é isso aí, né, também? Rodrigo, também não sei se eu fui além ou saí um pouco daquilo que você estava perguntando. Né? Não, eu achei ótimo, cara, mesmo, assim. Achei legal que você, no fim da fala, principalmente, você convergiu para um resumo que eu recentemente estava fazendo sobre... Eu concluí, assim, como é que você tem que viver a vida? Cara, não tem que ficar deixando complexo. É fazer o bem, falar de Jesus. Fazer o bem, falar de Jesus. Mas eu acho que convergiu muito com esse racional. Não é difícil. Quer dizer, não é que não é difícil, não é complexo. Exato. Não é complexo. É simples, mas não é fácil. Não é fácil. A gente tem que persistir. E pela nossa capacidade, a gente não consegue. Né? Então, aí no momento que a gente entende que está nas mãos de Deus, ele nos dirige para tudo isso. Né? Ele nos indica todos os caminhos, o que a gente tem que fazer. E aí, só para retomar e voltar e já ir fechando aqui, quando a gente está falando, da onde partiu tudo isso? Da ideia do culto comunitário, né? Aí, o que acontece? Depois de toda a semana agindo, trabalhando, focando em Deus, né? Fazendo tudo isso, né? E todas as formas de relacionamento com Deus, aí, no começo da semana, no domingo, que a gente escolheu esse dia, né? A gente se reúne para fazer um culto. Então, aí, o culto é essa festa, né? É essa festa da união e do encontro da comunidade com Deus. Então, é isso que reflete. E como o pastor falou, então tudo isso é um louvor, a música, a levar a palavra, enfim, de todas as maneiras, são consequências de tudo isso, né? Convergem para nesse momento aqui. Não é converge para esse, mas converge nesse momento. E aí, no versículo 3, tem a parte de Deus, porque até aí era a nossa parte no culto. A parte de Deus, ele é lembrado que nós somos ovelhas do pasto do Senhor. E nós somos cuidados e cuidadas por Ele. E aí a gente experimenta o amor paternal no nosso dia a dia. Essa é a parte de Deus para a gente. Né? O versículo 4 marca o entrar pelas portas, quer dizer, abrindo o caminho para a gente dar graças e bendizer o nome do Senhor. Né? Essa imagem que o pastor lembrou daquela galera lá, que pelo menos nos átrios, né?
Eles não podiam entrar pelas portas, né? Os filhos de Corá. Corá. E esse pessoal, eles falavam, eu quero pelo menos aqui, né? E por quê? Porque eles queriam também refletir isso, dar graças, bendizer o nome de Deus. Essa é a vontade, né? Então, ir para o culto, né? Ir lá, é porque eu tenho vontade, é porque eu quero estar lá, né? E não é muito pelas pessoas em si, mas é para o Senhor, né? E no fim, destaca-se que o Senhor é bom, benigno e fiel. O último versículo, versículo 5, né? Que é bom sempre expressar isso, né? Expressar e ouvir isso. Então, esse é o Salmo 100, ele reflete o culto. E aí, eu trouxe aqui, o livro traz, na verdade, alguns perigos, e isso é legal para a gente refletir, para todos nós, tá? Porque todos nós aqui, nós temos, em alguma situação, nós vamos ajudar ou até elaborar alguma parte no culto. Eu já tive essa oportunidade de escrever a liturgia do culto, né? A gente escreve ali o que é as partes, né? O que a gente vai fazer. O Felipe e a Gi também já fizeram isso, claro, o pastor nem vou falar, lógico, né? E quais são os perigos? Mas os outros que estão aqui, e se tiver alguém assistindo a gravação também, de repente, né? Algumas observações importantes aqui. Perigos nos desvios do culto. Um perigo, centralizar a palavra ou a adoração nas necessidades humanas e não na grandeza de Deus. Né? Então, centralizar a pregação ou até a adoração, as músicas, a ministração do louvor, nas necessidades humanas e não na grandeza de Deus. Esse é um perigo no desvio de culto, e a gente vê isso acontecendo em outras situações, né? Em coisas que a gente assiste pela internet, né? A gente quer, quando a gente leva a palavra, a gente quer a gente quer servir o que Deus quer para a gente, lógico. O que Deus quer que a gente fale, a gente fala. Mas muitas vezes a gente quer dar uma força, a gente sabe que a comunidade está passando por alguma coisa e tal, a gente quer, né, dar uma força. Isso é importante, é bom, claro que é. Agora, o centro não é essa necessidade. Então, se as pessoas estão precisando de uma moral, né, a gente não vai fazer uma pregação ou levar uma palavra de autoajuda, né? Você é vencedor. Né, se centralizar nas necessidades é um perigo. Então a gente vai se centralizar na grandeza de Deus. Deus vai te ajudar. Deus está ali com vocês. Né? Isso sim. Né? Então esse é um dos perigos, né? A ministração de louvor, mesma coisa, né? A escolha das músicas, né? Enfim. Um outro, tem algumas coisas que eu ia falar, mas não vou falar não. Eu parei umas 2 vezes aqui, mas tá bom assim. Outro perigo: priorizar formas e rituais ao invés de deixar espaço à vida e ao mover do espírito. Priorizar, né? Então esse é um perigo, né? A gente dar prioridade a formas e rituais ao invés de deixar espaço, é um mover do espírito, né? Espaço à vida fluindo entre nós ali. De repente, naquele momento, sentirmos, né, que Deus quer que a gente tome um outro rumo, que seja assim, né? Isso acontece às vezes, né? De repente vem uma música que não estava ensaiada e é aquele momento ali de cantar, de tocar, né? A gente tem que abrir esse espaço para o espírito, né? Isso é um perigo. A gente fala, não, a gente tem aí só 5 minutos. A gente, né? Então, esse é um perigo. Por outro lado, né, outro perigo é não perceber que existem, nas formas dos rituais e das formas, existem modelos didáticos importantes.
para vários aspectos da fé. Então, vejam, tem dois lados. Um é perigo de priorizar as formas e rituais. Outro é descartar as formas e os rituais. Então, nenhuma das duas coisas é boa. Olha só, desvalorizar completamente o valor da tradição e o aspecto identitário, ou seja, de identidade. Então, são dois perigos. Um é a gente priorizar, né, ficar aquele negócio quadradinho, tem que ser assim, 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 não pode escapar, não pode, né? Isso é errado. E, por outro lado, é a gente não dar valor nenhum e deixar as formas, as maneiras, a liturgia, seja, vamos lá, a gente nem vai preparar, então, né? A gente vai tocar lá o que Deus quiser que a gente toque, a gente fala o que Deus quiser que a gente fale, né? E larga a mão, né? Então, existem aspectos didáticos, né? Porque é importante, né, também no culto com a comunidade, a orientação, né, o ensino acontece. Isso é importante também. E aqui ele fala de tradição e aspecto identitário. É interessante isso que às vezes, né, a pessoa fala assim, não vou convidar fulano de tal para assistir o culto lá na Metodista, porque lá tem hino, e aí, hinos, a pessoa vai achar que nós somos muito tradicionais e tudo. Cara, esses hinos são lindos para começo de conversa, né? É lógico que tem algumas palavras assim que você fala, como é que é? Sempre tem no hino, né? Tem umas palavras que arredondam a métrica da música, né? Até por fim, né? Enfim, né? Tiroado, até então, né? Você falou, tem umas coisas antigas, né, que se fazia. Ok, mas são bonitos, são lindos hinos, principalmente quando está no coral, né? O coral cantando, é uma coisa muito legal. Você fala, mas não tem alma aquilo lá. Bom, não tem se você que está cantando ou ouvindo não tiver. Porque eu lembro lá no coral, muitas vezes, a minha voz, eu travei aqui na garganta, eu fiquei extremamente emocionado. E eu estava lá tentando seguir lá, porque não tem jeito, né? No coral você tem que cantar direitinho, né? Não tem como você, eu vou improvisar aqui, fazer uma voltinha aqui, né? Não tem essa de aparecer, não. Lá é tudo, né? Tá tudo certinho. E eu me emocionei várias vezes, eu senti a presença do Espírito, o sentido daquilo que eu estava cantando, né? Então, se você não tem isso, não vale mesmo. Mas aquilo é uma identidade, né? Os hinos formam a identidade de uma comunidade, de uma igreja, que é muito legal, é muito importante até. A gente ter uma identidade, sabermos quem nós somos, de onde nós viemos. Mesmo que eu tenha chegado agora, no meu caso, né? Eu sou vira-lata, não tenho sangue puro, não. Não tenho sangue nobre, eu sou vira-lata mesmo. Mas eu estou chegando agora, mas eu já tenho uma identidade, né? Não só de metodista, é uma identidade aqui da região, mas eu tenho uma identidade em Cristo, que isso é trazido para mim pelo culto, pelos cultos, pelos rituais, pelas formas, né, pelo estudo, enfim. Tá? Então são alguns perigos que a gente nós temos que nos atentar para não correr. Então, de novo, a gente chega naquilo que outro dia, eu não lembro se foi aqui na escola dominical, ou foi na célula, ou foi no devocional, ou foi no discipulado, eu não sei. Em algum momento eu estava ressaltando isso, acho que foi no podcast, talvez, não sei. Em algum momento eu estava ressaltando a questão do equilíbrio, né? Essa é a busca, a gente tem que ter o equilíbrio entre as formas, os rituais e o mover do espírito, o nosso equilíbrio perante as coisas que a gente está fazendo, o nosso trabalho que a gente está fazendo, o culto que a gente está prestando a Deus também.
Né? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, por favor, acrescente, tá? Não tenha um problema nenhum. Eu ia comentar que quando a gente Sim, está falando principalmente dessa questão da didática sim, que vai vir desses rituais, essas coisas que às vezes as pessoas até não entendem por que a gente tem que fazer, que a gente tem que sim, exercitar, etc. Não só deles, mas assim, toda didática que a gente pode ter, e todo reforço que a gente pode ter da vida em Jesus a partir do momento que a gente está frequentando um culto, frequentando a igreja. Isso é muito importante para aquele ponto que a gente estava falando do viver em Cristo. sim. No trabalho, durante a semana, enfim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não só no domingo, que é o momento que a gente se reúne, É. faz só dominical e culto, enfim. Uhum. E na maioria dos casos, a maioria das pessoas, na verdade, precisa disso. Então, não a gente estava falando que não é fácil a gente ter uma vida em que tudo que você faz considerando uma base que você tem cristã. É muito mais difícil você fazer isso sozinho se você não tem momentos na sua semana, momentos frequentes que você não reforça isso dentro de você, que você não foca exclusivamente nisso, para fazer uma recarga mesmo, sabe? Então, assim, Uhum. sabe, eu era muito assim antes de me envolver mais com a igreja. Tô falando da estrutura de igreja mesmo, sabe? Uhum. Eu tinha muito comigo, eu sempre fui uma pessoa de bastante fé, mas eu achava que bastava eu ter uma vida alinhada, refletindo o que eu considerava que era certo é, pelo ponto de vista de Deus, do Deus que eu acreditava. Mas a partir do momento que você começa a frequentar a igreja, de fato, e viver esses rituais, e ter essa didática absorvida, ter esse refil, não interpretando ao pé da letra, mas esse refil do espírito, sabe, esse Uhum. reforço do espírito dentro de você, Uhum. é diferente. Você consegue viver no restante dos dias uma potência muito maior de reflexo disso que você já gostaria de viver antes. E você só percebe isso quando você de fato está frequentando essas rotinas. Sim, sim. E é que um exemplo bem legal, eu acho, né? Em muitos cultos, né? Nós temos aquele momento de confessar os pecados, né? Parar para pensar e refletir no que a gente errou e tal. É engraçado assim, eu não fico esperando só o domingo acontecer para eu me arrepender dos pecados, falar com Deus, pedir perdão. Mas aquele momento no culto me lembra que eu tenho e devo parar muitas vezes o que eu estou fazendo no dia a dia e falar, meu Deus, desculpa, perdoa, eu não quis fazer aquilo, eu errei e tal. Ter um momento de confessar, de falar, de expressar para Deus o arrependimento, né? Então, essa é a parte didática, né? Não é que a gente só vai fazer isso no domingo, né? Mas Exatamente. né, que a gente nos lembrar e ensinar mesmo para algumas pessoas mesmo. Para mim, eu também aprendi isso. Muita coisa eu aprendi assim, né? Que eu devo fazer isso durante a semana, durante a minha vida, né? Os momentos e como né? A gente vê, por exemplo, tem um momento de adoração inicial, pastor eleva uma oração de adoração, né? Que legal, né? Falar palavras de adoração a Deus, adorar, né? Porque meu relacionamento com Deus não pode ser só eu pedir coisas, né? Senhor, me ajuda aqui, me faz isso, só pedir, né? Eu entendo o que é agora, eu entendo o que é adoração, essa maneira, como ele está adorando, as palavras que o meu irmão, minha irmã que está soltando, elas falam assim, nossa, tal, é didático para mim, eu entendo como faz, e aí eu busco a minha forma, a forma que Deus quer que eu faça, e cada um de nós é diferente, né? Uhum. Então,
Eu tenho o William, por exemplo, tem o jeitão dele lá, fala, glória a Deus! Ele fala, não é isso, ele fala, Meu Deus! meu Deus, né? E tem uma outra que ele fala, ele tem o jeitão dele ali, é o jeito dele ali, amém. Seja o jeito dele. Eu tenho uma outra forma, você tem outra. Deus vai nos mostrar as formas de adoração, mas a adoração em si, a gente entende ali, né? A gente aprende, a gente fala, é mesmo, né? Eu só estou pedindo, eu não estou nem agradecendo, não é agradecimento também, é adoração. Não é nem pedir, nem agradecer. O que é adoração, então, né? É adorar mesmo, né? Adorar a Deus pelo que Ele é. É coisa louca isso, né? Uhum. Então, né, são formas, isso dá. Ok, dá para entender o que você quer dizer com refil, é verdade. Dá aquela. Né, pô, dá uma lembrada, dá uma reforçada nas coisas que a gente não tem feito, enfim. Né? É isso mesmo, né? É por aí. Então, o culto é tudo isso, né? O culto comunitário. E aqui eu coloquei para terminar, e eu queria saber, a gente não tem, meu computador agora ele deu, tá aqui, ele está devagar, mas está indo. A gente já passou um pouquinho do tempo, 6 minutinhos, mas rapidinho eu queria comentar sobre isso. E eu queria até dar um tempo mais de saber de vocês, mas a gente não está com esse tempo, infelizmente. Então eu queria até, se vocês pudessem falar rapidamente o que vocês têm sentido, o que vocês acham, né? Se der para falar rapidamente, eu sei que isso aí iria tomar uns 20 minutos, né? Mas infelizmente a gente já está com o tempo no fim. Agora, o culto online ele tem muitas diferenças. A gente pode falar que isso é um culto comunitário? Será que se encaixa nessa mesma situação? O que vocês têm achado? Pastor, do seu lado ali, você já se acostumou em falar para a câmera achando que tem gente lá atrás? É estranho, é muito estranho. Mas, assim, uma coisa que ajuda é ter aquelas poucas pessoas ali com a gente, né? A galera do louvor, galera da mídia, isso ajuda muito. Eu acho que seria mais estranho ainda se fosse só eu e a câmera ou o celular sozinho em casa. Porque aí praticamente você está falando sozinho. Ali eu tenho gente me ouvindo, independente de quem está assistindo. Eu estou tendo uma interação, então é menos esquisito. Não que não seja, mas é menos. Né? E eu queria saber, aí não sei, a Gi e o Felipe estão aí, mas estavam com a internet ruim, né? O que vocês têm achado aí? Vocês querem? Comenta aí. Como é que tá esse lance de culto online? Eu vou falar um pouquinho. Fala aí. Assim, quanto ao momento do louvor, o nosso problema maior, assim, a gente já ministrava de olho fechado, basicamente, né? Então, não tem muita diferença. Só que a parada falta o corpo mesmo, sabe? A igreja ali com a gente, cantando e tal. Quando a gente deixa só a igreja cantando, cara, um dos melhores momentos do louvor para mim é quando o ministério para de tocar, para de cantar e fica só a igreja adorando. Assim, para mim é o ápice da adoração, porque daí tá todo mundo junto, sem olhar instrumento, sem olhar as outras vozes, só eles. E aí é realmente a igreja adorando e tal. Então, eu vejo que é nessa parte que a gente perde, vamos dizer assim. Por mais que tenha uma galera ali, só que assim, é correria, né? O Ti fica na correria, vai pra lá e pra cá, o Maurício ali trocando as músicas e tal. Então, assim, o que eu vejo, tipo, a falta é isso. Né? Por outro lado, a gente tem que pensar que, assim, é uma oportunidade de a gente alcançar pessoas que nunca foram alcançadas dessa forma. Eu vejo, assim, que pode ter pessoas que nunca viram como é um louvor dentro da igreja, que agora estão tendo a oportunidade de ver. Exato. E, assim, a gente precisa se reinventar, né? A gente precisa aprender que, infelizmente, esse é o nosso novo normal, vamos dizer assim.
Uhum. Porque as pessoas vão voltar, mas mesmo assim não vai ser aquela volta de antes. Aquele culto lotado, a galera se abraçando, não vai ter. Uhum. Então a gente precisa se acostumar com isso, mas é um choque de realidade nos primeiros dias. Quando você vai tocar, é muito estranho. Porque se acaba o louvor, você abre o olho, tipo, não tem nada, não tem ninguém. E uma coisa que eu sinto, não sei se vocês também sentem isso, Fê, Gir, Thiago, Dani, é que a gente ali, né, sendo ali esse instrumento, né, para seja na música ou na pregação da palavra, eu sinto mais que essa ministração é mais para o pessoal de casa estar se achegando a Deus, né, do que necessariamente a gente. Não que a gente não se achegue a Sim, Deus ali, tá? Não me concordo. interpretem dessa forma. Mas eu sinto mais que nós estamos sendo as cartas, como as cartas escritas por Paulo para as igrejas, do que o contrário disso. Porque Paulo enviava as cartas para as igrejas e, cara, ali era como aquela carta era uma ferramenta. Eu sinto mais que a gente está sendo as ferramentas de Deus do que outra coisa, saca? Concordo. Porque dentro de casa, e isso é uma coisa que a gente sempre fala, eu, o pastor Eduardo, cara, você está em casa, você tem toda a liberdade. Ali a gente muito mais protocolar. Igual o Fê falou, a gente não tem aquele tempo de como a galera diz hoje, chapar no espírito, né? Uhum. De você ficar e apaga as luzes e tem a liberdade e dança aí no meio da igreja. Não, a gente não tem, né? Não que isso limite Deus, mas é uma coisa mais polida, né? Mais concreta, sabe? Concretizada, para que as pessoas em casa possam se achegar a Deus, né? Eu vejo que o culto online ele está sendo esse tipo de ferramenta, como uma carta, né, inspirada por Deus, para que as pessoas que estão lendo elas possam se achegar a Deus e prestar, né, esse culto dentro dos seus lares, né, que é uma oportunidade que muita gente não tinha antes, né, e pegando aquilo que o Rodrigo estava falando, né, de ter esse tempo específico, né, esse momento para essa dose, para esse refil do espírito, né? Cara, a gente às vezes não tem tempo a semana, às vezes não tem tempo durante. Aí a gente recebe essa carta de Deus, essa live, esse culto, esse momento, para que a gente possa se reorganizar e transformar a nossa casa agora numa igreja também. E isso é muito legal. Isso é muito legal. E o que o Felipe falou é uma verdade. Com certeza tem muita gente que não conhecia, que não sabia, e assim, eu conheço pessoas assim. Tem gente assim, viu, assistindo mesmo, tem mesmo. É gente que tinha receio até de entrar na nossa igreja, de entrar na Metodista, ou em qualquer igreja, tá? Tinha receio, porque, não sei como é que é, eu não sei como são essas pessoas, eu não sei como é que é esse negócio. Aí diz que os caras tocam alguma coisa, mas como é que será Não esse sei como negócio? vão me abordar lá, né? Isso, não sei como é que vão me abordar, exatamente, Rodrigo. E agora, chega só, você liga lá no YouTube, ninguém nem está sabendo se é um número, né? É um númerozinho ali. E tem E, gente, sim, assim, tem mesmo, e eu sei que depois disso tudo não vai ter nenhum problema, vai ir lá quando abrir as coisas, as portas, né, e tudo mais, eles vão saber o que os esperam, né, e vão. Então, eu acho que isso é sim, exatamente como vocês falaram, uma ferramenta, é uma coisa, algo, uma bênção mesmo, porque imagina se a gente não tivesse internet, se não existisse internet, o que a gente estaria fazendo? A gente estaria bem desconectado já, né? E na época do Paulo, o culto online dele eram as cartas. Muito bom isso. Eram as cartas que ele escrevia. Então, você imagina
ele não estava lá presente, mas chegava a carta, uma pessoa provavelmente lia, né, em voz alta na comunidade, com muito, acredito eu, né, com toda a formalidade, né? Olha só, temos uma carta, vamos ler aqui. Irmãos Coríntios, é o seguinte, tem uma bronca aqui agora senta que vem uma bronquinha. Enfim, né? Irmãos corintianos, né? Vamos lá, estamos aqui. E que legal essa comparação, gostei muito. É isso aí. Não é o culto. Diga. Só um comentário com relação à validade, né? Vale o culto online? Vale esse culto à distância? Se a gente está fazendo um paralelo com relação às cartas de Paulo como cultos, e se a gente continua utilizando elas até hoje para cultuar, é que a gente vai falar que não vale, né, cara? Exatamente. Tem gente, por exemplo, eu conheço uma pessoa que entra lá no culto, sempre eu vejo o nomezinho dele lá no chat, nos cultos da noite, tá? E eu falo, cara, você tá aqui. É o Ivanil. Ivanil, um senhor muito amigo nosso, que a gente fazia uma célula, a gente interrompeu. Ele teve à beira da morte, né? Deus fez um milagre, restaurou a vida dele, curou do câncer e tudo. E a gente o Guarinha que trouxe essa oportunidade. A gente ia toda segunda-feira na casa deles. Eles têm dificuldade de movimentação, em chegar lá, ele usa aquela bolsinha do lado, ainda estava com essa dificuldade toda e tal. E não é fácil você se deslocar, principalmente em chuva, frio e tal. E de repente ele está lá assistindo, ele assistiu os cultos, como somos nós, tudo, ele aparece lá, escreve lá, glória a Deus, Ivanil. Cara, eu fiquei muito feliz, poxa, conheceu nossos pastores, né? Conheceu a galera do Vorme, assistiu e viu e tal. Pô, sabe, né? Quantas coisas, né, que a gente precisa ver que Deus está usando essa situação toda para coisas que a gente nem imagina. E vocês vão ver muitas coisas ainda que estão acontecendo. E vão acontecer, em nome de Jesus. Bom, como eu falei, né, a gente teria muito ainda mais o que falar, eu sei, mas a ideia, então, do culto comunitário, esse culto online, ele não parece comunitário, a gente não está acostumado com isso, né? Mas, de certa forma, ele é uma outra coisa, é um culto comunitário diferente. Então, eu creio que a gente tem duas coisas agora. É uma coisa a mais, né? Um algo a mais, um momento a mais, além daqueles que a gente tinha. Deus é maravilhoso, né? Então, Deus nos tem dado isso tudo. Está aqui o final aqui do pastor, é extremamente comunitário, é familiar, ele é comunitário, mas de uma forma diferente, né? Mas é um culto comunitário, sim. E que bom que a nossa igreja está pensando, culto na mesa, que maravilha isso, né? Como tudo começou, né, pastor? Como tudo começou, a verdade é essa, né? Como tudo começou, em volta da mesa, comendo, rindo, conversando, né? Mas focados em Deus, né? Focados na palavra. Então, era isso aí que a gente tinha para trazer. E tá aqui, tá? Eu gostaria de ter agora um momento de oração. Eu gostaria de orar por todos, para a gente encerrar aqui, tá, ok? Vamos ter esse momento então de oração. Vamos nos concentrar nisso. Okay? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade mais uma vez de estudarmos a Tua palavra. Obrigado por nos revelar os Teus ensinamentos. Obrigado pela Tua presença em cada um de nós aqui. Para aquelas pessoas também que não puderam vir entrar por algum motivo, Senhor, que a Tua palavra também chegue a elas, a todos e todas que fazem parte da nossa comunidade, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que a gente possa aprender mais de Ti a cada dia,
tenhamos todos nós, todos que estamos aqui, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, Senhor, com saúde, com paz, com alegria, com essa sensação que nós temos agora de proximidade a Ti, Senhor, e nos dá, Senhor, renovação, renovo na nossa alma, no nosso espírito, para mais essa semana, Senhor. Fortalece cada um, traz saúde, traz paz para cada família aqui representada. Temos um bom domingo na Tua presença. Em nome de Jesus, uma boa semana também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera. Amém. É isso aí. É isso mesmo. Imagina, obrigado a você, pastor. Que Deus abençoe a você também, a todos nós, tá? Essa lição 16, uma igreja que cultua. A gente vai para a lição 17 na próxima oportunidade, que é uma igreja que concilia. Vamos ver o que o livro traz para a gente em termos de conciliação, né? E a gente vai ver. Dá assunto, hein? Dá muito assunto, né? Vamos ver o que o livro tem para a gente. Eu vou tentar preparar alguma coisinha legal para vocês. E a gente agora segue o jogo, segue a vida. E que Deus abençoe todos vocês. Até uma próxima aí. Valeu? Gente, obrigado, viu? Tchau, Fica com Deus, gente. Obrigada. Tchau, obrigado a vocês. Terezinha, tchau, Laís, tchau, Rodrigo, tchau, Dani, tchau, pastor. Falou, Jogo. Falou, Felipe, Giovana, tchau, um abraço para vocês.